Meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciando a primeira live do ano e eu tô chegando cheia de novidades para vocês. Bom, a primeira coisa é desejar um feliz ano novo para todo mundo. Espero que seja um ano mais leve, repleto de saúde, momentos especiais. Enfim, tudo o que você precisa e um pouquinho mais daquilo que a gente esquece de pedir, né? E vamos direto para o conteúdo, que é o mais importante. Assim como eu não gosto de enrolação, imagino que vocês também não. Então hoje a gente vai direto para o assunto. Eu vou responder algumas dúvidas que eu recebi no direct nos últimos dias e que eu acho que de repente pode te auxiliar aí também nesse momento e contar um pouquinho das novidades que estão chegando por aqui. Primeiro vamos falar da novidade, né? Vocês perceberam que a live tá num horário diferente, num dia diferente, mas na verdade vocês estão ganhando uma live a mais. É isso mesmo. A partir de agora, a gente vai ter 2 lives na semana. Uma em que eu vou concentrar as dúvidas, né, que eu recebo. Então, toda segunda-feira, às 17 horas, eu venho aqui com as dúvidas mais importantes que eu recebi ao longo da semana. Né? Então, eu faço um apanhado de todas as dúvidas da semana anterior e na segunda-feira trago aqui com as soluções para vocês. Claro que quem me escreve eu respondo logo, tá, gente? Então, se tem alguma dúvida, pode me mandar lá no direct ou usar as caixinhas de pergunta que eu deixo nos stories todos os dias. E eu já respondo prontamente para você, mas na segunda-feira eu sempre volto com um conteúdo mais robusto, né? Porque aí eu tenho a possibilidade de esclarecer a tua dúvida com mais detalhe. Então eu vou trazer algumas dicas, né, de como solucionar. Eita, eu fiquei até gaga. Vou trazer algumas dicas de como solucionar algumas dificuldades que vocês estão tendo em casa e que vão mandando aqui para mim, né? E, enfim, na segunda-feira vai ser reservado para isso. Eventualmente, quando não tiver nenhuma pergunta assim muito relevante ou tiverem poucas perguntas relevantes, eu também vou estar discutindo algum assunto do momento, né? Que pode te ajudar também aí em casa. Então, diariamente, tem a caixinha lá nos stories, mas vocês também podem falar comigo através do direct. Na quarta-feira, então fica aquela live às 20 horas, quarta-feira, em que eu falo de um tema em específico, tá? Então, a gente agora vai ter 2 lives na semana. Coisa boa! Porque eu também adoro esse contato com vocês, né? De estar um pouquinho mais perto, poder interagir, até para entender melhor as necessidades de vocês e preparar um conteúdo que de fato te ajude aí no dia a dia. 2020 não foi um ano fácil, né? Nem preciso entrar nesse critério, nesse detalhe, mas eu acho que todo mundo sentiu bastante, né? A gente teve que usar aí de muita criatividade para poder se ajustar, né? Fizemos inúmeros ajustes criativos para dar conta de trabalho, casa, filhos, enfim. E foi um ano difícil para todo mundo. Uma das questões que tem sido muito frequente, não só nessa última semana, né? Acho que nos últimos meses eu tenho recebido muitas mensagens de mamães questionando os comportamentos das crianças, né? Nossa, como meu filho tá impossível, tá dando muito mais trabalho agora, e por que que isso acontece? Um dos motivos é que as crianças respondem muito ao nosso estado emocional. Então vamos pensar que durante esse período de pandemia, né, ficou todo mundo muito preocupado, não só com a própria saúde, com a saúde da família, com as questões relacionadas ao dinheiro, né, porque o trabalho também ficava meio incerto, enfim. Foram tantas preocupações que por mais que você se esforçasse para manter a calma, né, a criança percebe isso. E diferente dos adultos, ela não precisa de uma informação. A gente não precisa dizer para a criança como é que a gente está se sentindo. Eles têm uma espécie de parabólica, né, que eles captam como é que a gente está se sentindo. E
um dos motivos pelo qual essas crianças estão mais ansiosas, mais impossíveis, como algumas mamães falam por aí, é devido ao nosso estado emocional. Por isso que é fundamental, né, a gente olhar para dentro, né, ter esse olhar para um autocuidado mesmo. Buscar alguma fonte de prazer, digamos assim, né? Fazer alguma coisa que você se sinta bem, que você gosta. Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de ler, ouvir música, enfim. Defina, eu diria até mais de uma possibilidade, né? De coisas que você gosta de fazer e coloque em prática. E adota isso para a vida, não é só para esse período em que a gente continua em pandemia, né? Isso é para a vida. Procura fazer alguma coisa por você, porque se você não tá bem, teu filho também não vai ficar. E aí não adianta, né? Não tem terapia que resolva. Você pode levar teu filho para uma psicóloga que vai fazer um acompanhamento, vai ajustar alguns comportamentos, mas você não vai ter uma mudança efetiva se você também não estiver sendo cuidada. Então isso é fundamental. Eu costumo brincar com as mamães, né, dizendo assim, sabe aquele momento que você tá ali no limite, a ponto de explodir, sem paciência para nada, muito irritada? É o momento que você vai simular uma dor de barriga e se trancar no banheiro. Nem que seja 5, 10 minutos, se tranca lá, né? Fica inacessível por alguns momentos, até para você se acalmar, né, colocar as ideias no lugar e depois enfrentar a situação. Quando a gente tenta resolver as coisas de cabeça cheia, a gente não resolve nada. E isso vale especialmente na hora de chamar a atenção das crianças para algumas coisas. Sim, eles estão mais agitados, mais ansiosos, nos exigindo muito mais, né? Porque a todo momento é um mãe daqui, mãe dali, e quer mais atenção, quer isso, quer aquilo, e tá com fome a cada 5 minutos, né? Esse não é um cenário só na tua casa. Todo mundo tá vivendo um pouco disso. E isso é um reflexo, né, das nossas preocupações. Se a gente fica mais agitada, a criança responde a isso. Então, dica para a vida: tenha um momento de qualidade com você mesma. Seja para um banho mais demorado, para uma caminhada, uma meditação, enfim. E escolha mais de uma coisa que você gosta de fazer para adotar aí na tua semana, tá? E especialmente nos momentos em que você se sente mais irritada, mais agitada, dá um tempo para você também. Vai pro teu cantinho de calma, tá? Para respirar fundo, ganhar um fôlego a mais e poder enfrentar a situação. Porque de cabeça quente a gente não resolve nada, não é mesmo? Aí outra coisa que eu venho recebendo nas mensagens, né? Muitas perguntas acerca de como fazer para acalmar um pouco mais essas crianças. Gente, não tem receita de bolo, não tem uma fórmula mágica que vai funcionar para todo mundo. A gente precisa entender qual é o funcionamento de cada família, porque o que serve para um não vai resolver para o outro. Então a gente sempre precisa entender qual é o momento que essa família está vivendo, né? Quais são os recursos internos de enfrentamento que essa família tem para as situações. Por isso que fica difícil dizer faça X, Y, Z que vai dar certo. Não tem garantia, a gente precisa testar. Mas uma das formas de você conseguir encontrar melhor esses elementos e tomar atitudes mais acertadas é você se conectar melhor com teu filho. E isso a gente vai fazendo no dia a dia, né? Como eu disse, não tem receita de bolo e nem fórmula mágica. Mas sempre que a gente melhora a relação familiar, todos os problemas tendem a ter um impacto muito menor. Então, a primeira dica que eu dou, até para vocês melhorarem essa relação familiar, é entender qual é a linguagem de amor que cada pessoa utiliza, né?
Tem crianças que gostam muito de abraço, de beijo, de pega no colo e faz cafuné. Tem criança que gosta de toque. Mas tem crianças que não gostam muito disso. Então a linguagem de amor com essa criança que não gosta muito de toques precisa ser diferente. Percebe? E isso vale para todo o resto, né? A gente precisa entender qual é as necessidades de cada pessoa dentro da família. Porque vocês são pessoas diferentes. Sempre que você se junta, né, com uma pessoa e tem um filho, a gente está falando aí de 3 aspectos muito diferentes. Você foi criada de um jeito, o teu esposo foi criado de outra forma, e aí quando vocês se juntam e têm um filho juntos, né, vocês pensam diferente sobre o que é melhor na hora de educar. E aí precisa encontrar um meio termo, né? Geralmente tem um que é mais agitado, o outro é mais calmo. Um é mais severo, o outro é muito mais flexível. E não existe um certo e errado. Precisa encontrar um equilíbrio entre os dois para que vocês tenham a mesma linguagem na hora de educar o teu filho, tá? Então, esse é um dos aspectos mais importantes. Conversem, tá? Sempre que a gente conversa, tanto com o esposo como com o filho, a gente vai entendendo melhor, né, os limites e as necessidades de cada um e consegue se ajustar melhor. A gente vai conseguir ter uma comunicação mais eficaz, né? Vai se fazer ser entendida e conseguir entender melhor o outro também. Então, tanto para as crianças quanto para o casal, é importante ter essa conversa, entender a linguagem de amor de cada um, né? E ajustar a comunicação para que ela tenha o resultado que você espera. A criança, de maneira geral, ela tende a satisfazer a própria vontade, né? Então eu quero muito, sei lá, ficar o dia inteiro no videogame. Se a mamãe disse não, eu vou pedir pro papai, porque talvez o papai deixe. Ele vai tentar. Mas quando vocês têm a comunicação mais alinhada, o que um diz que não é para fazer, o outro também entende dessa forma. Percebe? Esse é o grande desafio, né, na hora de educar bem os filhos. A gente precisa alinhar o que é regra, o que dá para ceder, né, e quais são as necessidades de cada um. Sempre que a gente tem isso um pouco mais claro, a probabilidade de você ter conflitos familiares mais difíceis de se resolver diminui imensamente. Tá? Então, ao invés de dizer para você faça dessa ou daquela forma, a minha recomendação é procure entender qual é a linguagem de amor do teu filho, do teu esposo. Tenta se ajustar a essa comunicação, né? E vai comunicando para eles também como é isso para você. Como é que você se sente em relação a isso? Qual é a tua necessidade? Aprenda a falar. Porque se a gente não fala para o outro claramente o que a gente precisa, como é que a gente gosta de ser tratado, o outro não tem como adivinhar. E aí a gente tem uma tendência a colocar muita expectativa no outro. E a gente faz isso o tempo todo. Não adianta dizer que não, porque faz. A gente coloca muita expectativa nas crianças, nos esposos, nos nossos amigos, enfim. E acaba criando um problema maior, né? Porque se é você quem cria as expectativas, é você quem vai precisar lidar com elas. E a frustração acaba sendo muito equivalente ao tamanho da expectativa que você coloca nessa situação. Então, tenta ter uma comunicação mais clara, tá? Outra coisa que vem aparecendo bastante nos recadinhos que eu venho recebendo é sobre a obediência. E aí eu sempre me pergunto, né, o que é mais importante? É ter um filho obediente ou ter um filho autônomo?
Inclusive ontem eu coloquei nos stories, né, uma enquete. Se você não respondeu, corre lá, acho que ainda dá tempo de você responder. É importante, né, que você participe dessas enquetes que eu vou fazendo lá, porque tudo isso vai me ajudando a entender melhor a tua necessidade e preparar um conteúdo bem direcionado para você, tá? Mas enfim, quando a gente coloca essa situação, né, do que é melhor, um filho obediente ou um filho autônomo, são coisas que caminham para direções diferentes. Nem sempre a criança vai obedecer. E por que não? Não é porque ela é uma criança difícil, porque ela não entende, ela não aprende. Como eu disse agora há pouco, né, as crianças tendem a fazer aquilo que dá mais prazer para elas. E eles não têm esse juízo que a gente tem de avaliar, né, tudo que é certo e que é errado, as consequências das coisas. Eles não têm esse lado desenvolvido no cérebro. Tem muito chão pela frente, né? Isso vai começar a se desenvolver na fase da adolescência. Então, até lá, tem muito chão pela frente. Ele vai precisar de uma orientação mais clara. Se você não diz para o teu filho claramente o que espera dele, ele não tem como fazer. E muitas vezes, até na correria do dia a dia, a gente não dá muitas explicações, né? A gente só dá ordens. Faça isso e faz porque eu tô mandando. Eu sou tua mãe, eu tô mandando. E se a criança não entende que realmente é importante fazer aquilo, ela não vai fazer. Isso vai de encontro com a questão da obediência, né? Então, muitas crianças tendem a não obedecer em vários momentos por esse motivo. Agora, quando você explica, e sim, precisa explicar mais de uma vez, ele tende a se ajustando a isso. Mas precisa ter paciência, tá? Não tenho que fugir disso. Se você não tiver paciência para falar a mesma coisa 10, 20 vezes que seja, você não vai resolver essa situação. Porque crianças demoram muito mais tempo para absorver a importância das coisas. Agora, quando a gente fala de autonomia, né, aí a coisa é diferente. A gente precisa ajudar as crianças a criarem habilidades para a vida, né? Vocês vão me ouvir falar disso várias vezes ao longo do ano, porque eu acho que esse é um grande desafio quando a gente vai educar os pequenos. A gente precisa ajudá-los a criar essas habilidades para que eles tenham condições de resolver conflitos, de enfrentar situações, de se defender, de se proteger. E isso eles não aprendem só com a gente falando. Você já percebeu que o teu filho aprende muito mais com aquilo que ele vê do que com aquilo que ele ouve você dizer? Mas infinitamente mais. E é por isso que eles tendem a copiar muito das nossas atitudes, a repetir muitas das coisas que eles ouvem. Então, se a gente para pensar que as crianças aprendem mais com aquilo que elas observam, muito mais do que aquilo que eles ouvem a gente falar, qual é o caminho que você acha importante trilhar? O do exemplo, né? Precisa dar o exemplo. Tem um outro exercício bem simplesinho, acho que não é tão simples, né? É simples de explicar, de praticar é outra história. Eu costumo perguntar para os pais, como é que você espera que o teu filho seja quando for adulto? Que tipo de adulto você espera que o teu filho seja? E aí a gente ouve, né, inúmeras coisas, né? Quero que meu filho seja feliz, que meu filho seja inteligente, seja responsável, isso e aquilo. Independente do que é que você deseja para o teu filho, é importante que você adote esses comportamentos. Porque ele tende a te copiar, ele tende a aprender com o seu próprio exemplo. Então, se você espera, né, que o teu filho seja cuidadoso com você e com as outras pessoas, tenha esse cuidado com ele. Se você espera que o seu filho seja uma pessoa respeitosa, né, respeite os mais velhos, respeite as pessoas com quem convive, ele precisa ser respeitado.
O exemplo é a principal ferramenta que a gente tem para ir preparando as crianças para enfrentar todas essas dificuldades. Então, quando a gente vai falando de autonomia, a autonomia não vem do nada, né? Ela não brota simplesmente porque é assim que você deseja. É algo que você vai precisar construir e isso leva tempo. A gente precisa dedicar mais tempo e atenção para entender as necessidades dos pequenos e respeitar, né, as diferenças, porque sim, eles serão diferentes da gente. Parece um pouco contraditório, né? Quando eu digo que seu filho tende a ser uma pessoa muito parecida com você, tende a copiar os seus exemplos, tende a copiar suas atitudes, mas ao mesmo tempo a gente precisa lembrar que ele nasceu num outro momento, né? A gente está numa era muito diferente. Então, teu filho nasce num momento de vida em que as coisas não funcionam como funcionavam quando você era criança. E isso vai fazer muita diferença. Se a gente não parar para pensar que é preciso entender, né, as particularidades do momento, as necessidades das crianças, a gente vai ter inúmeras queixas, né? Muita coisa não vai fazer sentido, muita coisa vai ser difícil de você aplicar, de você resolver por si só. Até porque estão falando de gerações diferentes. Vocês já me ouviram falar, né, sobre o conflito de gerações, e não só a mim, né? Devem ter ouvido uma série de outras pessoas falando sobre isso. E se a gente pensar nas crianças de hoje, né, é um conflito imenso em relação à nossa geração. Os nossos pais, às vezes, bastava olhar para a gente e a gente entendia qual era a informação que ele estava mandando. Para as crianças de hoje em dia, não é a mesma coisa. Eles são mais questionadores. Isso dificulta um pouco o processo, né? Mas, por outro lado, tem um aspecto muito positivo aí também. O fato das crianças serem mais questionadoras significa também que elas não vão ser deixadas assim, passadas para trás, digamos assim, né? Quando elas discordarem de algo, vamos pensar no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, né? Quando ele for maiorzinho, tudo isso vai fazer muita diferença. Então, não se queixe pelo seu filho ser mais questionador, querer saber o porquê das coisas. Essa é uma característica muito positiva, então não tenta tirar isso dele. Pelo contrário, né? Se no teu caso aí, que tá ouvindo e assistindo esse vídeo agora, percebe que o teu filho não tem essa habilidade, tenta desenvolver isso nele. Vai ajudando o teu filho a ter opinião própria, porque isso é importante, é uma habilidade importante para a vida dele. Não só nessa fase, a gente sempre tem que pensar nas próximas. E aí vem aquela questão, né? Tudo que não é resolvido na infância vai indo para as fases seguintes com uma proporção muito maior. Então, por mais difícil que seja, eu sei que a gente não está falando de coisas fáceis, né? Que às vezes ouvindo parece simples de colocar em prática, mas no dia a dia você percebe que não é tão simples assim. É assim mesmo. E se fosse fácil, você não precisaria da minha ajuda, não é mesmo? Mas se esforce, tá? Tente dar o teu melhor hoje, resolver os pequenos conflitos nessa fase, para que nas próximas você já não tenha que lidar com esse tipo de dificuldade, ok? E aí a gente vai ter uma série de desafios pela frente. Ao longo desse ano, eu vou trazer uma série de situações, tá? Eu vou trazer alguns casos pensados, né? Alguns casos elaborados em situações reais para te ajudar a lidar com as problemáticas aí na tua casa. Mas se hoje você já percebe uma situação com maior clareza e que você precisa de
dicas bem pontuais, né, para resolver essa situação, escreve para mim. Me manda mensagem no direct ou usa aquelas caixinhas que eu coloco nos stories, até para a gente conseguir alinhar melhor isso e te ajudar ao longo desse ano. Eu já entrei aí o ano, né? Eu digo, hoje é a primeira live do ano, vai vir uma série de outras lives pensadas para te ajudar nesse grande desafio. E ao longo desse ano, eu espero resolver inúmeras situações. Eu comecei a fazer o meu planejamento familiar aqui em casa hoje, né? O planejamento familiar, o planejamento dos conteúdos que eu vou compartilhar com vocês. E eu sugiro que você faça o mesmo daí. Tenta elencar pelo menos 3 aspectos que você sente necessidade de mudar esse ano. E se empenha nisso. Quando eu falo em 3 aspectos, tenta colocar com graus de dificuldade diferente. Primeiro, pensa em um que não seja tão difícil para resolver. Até porque é importante que você tenha um resultado satisfatório num curto espaço de tempo para se empenhar, né, e se dedicar para os outros 2 pontos. Por isso, coloca uma meta fácil de ser atingida. Uma de complexidade razoável e uma mais difícil. E ao longo do ano, você se dedica pelo menos a esses 3 aspectos. E ele pode estar relacionado ao relacionamento com teu filho, aos comportamentos do teu filho. Mas eu já te adianto, o problema não é só dele. Tá? Sempre que eu recebo alguma família no consultório, eu até explico isso na primeira sessão. Né? A gente não tem como resolver uma situação que é da criança sem envolver os pais. Porque a criança, ela representa muito a dinâmica da família. Ela vai responder ao estado emocional dos pais, ao ambiente. Então, o grande desafio nesse sentido é tentar preparar o teu ambiente da melhor maneira possível. O que é esse ambiente melhor? É um ambiente em que todo mundo se sente acolhido, que tem espaço para falar o que pensa, como se sente, que tem um espaço de conversa. Precisa ser um ambiente harmônico e acolhedor e que tenha respeito, né? Respeito pelas diferenças, sabendo que um é diferente do outro e tudo bem. E a gente pode aprender com essas diferenças também. Então, antes de dizer, né, que seu filho tem X defeitos, teu marido não colabora nisso ou naquilo, faça uma reflexão. Para pensar o porquê que vocês têm agido dessa maneira e como é que vocês podem melhorar esse ambiente e assim melhorar a relação de vocês. Ao longo do ano a gente vai voltar nesses assuntos, tá? Eu vou trazer dicas mais pontuais para vocês irem aplicando no dia a dia. E logo mais eu vou abrir uma turma. Para um curso parental, tá? Então, logo mais eu venho com novidades nesse sentido para vocês, explicando como é que isso vai funcionar. Mas antes do curso ficar liberado para vocês, né? E já adianto, tem muita coisa boa aqui também, gratuitamente. Então, pode ser que não seja o teu momento, né, de vir participar desse curso, dessa formação comigo e tá tudo bem. Você não vai ficar desamparado, eu vou continuar por aqui trazendo inúmeras dicas para vocês, mas tem muita coisa boa chegando por aí, tá? O curso é uma delas. Nas próximas semanas vem quadros diferentes aqui no Instagram e tem algo acontecendo de forma gratuita. Então, se você quer dicas voltadas para a tua situação, você quer ter a minha ajuda toda focada em você e de forma gratuita, tem um formulário lá na minha bio. É só você preencher o questionário, menos de 5 minutos você responde. E aí eu vou entrar em contato com você para a gente agendar esse horário e bater um papo via Instagram, né, de como eu posso te ajudar com essa situação. Então é só ir lá na bio e responder o questionário. Simples assim.
E nos próximos dias eu volto contando das novidades que a gente vai ter aí nos próximos meses, tá certo? Bom, para quem tá chegando agora, a gente tá encerrando a live, né? Desculpa, gente, garganta às vezes falha um pouco aqui. A gente tá chegando no fim da live, mas eu vou deixar salva para vocês assistirem, tá? Então, só retomando um pouquinho do que foi dito hoje, eu respondi alguns questionamentos que eu recebi nos últimos dias e que eu imagino que possa te ajudar aí também. Então, confere com carinho, com paciência, para assistir essa live no momento que você estiver um pouco mais tranquila, porque com certeza tem dicas aqui nessa conversa que vai te ajudar aí no dia a dia. Mais uma vez, um ano maravilhoso para todos vocês, uma semana tranquila, e no que vocês precisarem de ajuda, tô por aqui, já tô de volta. Na quarta-feira a gente se vê para mais uma live, e aí eu vou trazer um tema em específico que eu vou divulgar amanhã, tá? Então fica atenta aí nas informações, nos stories, que amanhã eu divulgo o tema da live de quarta-feira e é um momento que a gente vai ter para compartilhar um pouco mais, tá certo? Então, gratidão por quem passou por aqui, grande beijo e a gente vai se falando. Até mais!